que você, assim como eu, cresceu ouvindo ditados sobre a lei da selva? Quem chora menos pode mais. No fim, o maior sempre vence, essa é a lei da selva. O tombo mais alto, o tombo maior sempre é o tombo do gigante. Você já ouviu alguma dessas expressões, algum desses ditados? Mas será que na prática, quem chora menos pode mais? Será que na prática a lei da selva realmente é que o maior no fim sempre vence? E que o tombo maior sempre é do gigante? Será que é realmente isso que acontece? Hoje nós vamos falar sobre autoridade e sobre poder. E aí você vai entender o que esses ditados têm a ver com o que eu quero falar para você hoje. Você sabe a diferença entre poder e autoridade? Então eu vou dizer para você. Poder é a capacidade de mandar. Aí eu quero te perguntar, você é capaz de dar uma ordem? Seu filho, independente se ele é pequenininho, 3, 4 aninhos, se é adolescente ou se já está aí com 20 e poucos anos, quase saindo de casa, já entrando na vida adulta, ele tem condição de mandar? Esse é o poder. Exercer poder é você ter a capacidade de dar uma ordem, de mandar algo e fazer isso. Já a autoridade é o direito de dar uma ordem, é o direito de mandar em alguém, em alguma situação. Por exemplo, se você trabalha numa empresa e você é o coordenador de algum setor, você é a autoridade naquele setor. Então, você tem o direito de orientar e de dizer o que as pessoas dentro do seu setor devem fazer, como devem fazer, de que forma elas devem lidar com aquilo que elas desempenham ali, certo? Mas se você não é o coordenador do setor, você é um colaborador do setor. E aí você quer mandar nos outros colegas que trabalham junto com você. E você dá ordem de como eles devem fazer, de como não fazer, como eles devem proceder, mesmo que essa ordem seja divergente do que veio da coordenação. Então você está exercendo um poder. Nem sempre a figura de autoridade vai conseguir exercer poder e nem sempre aquele que exerce poder vai ter autoridade para fazer isso. Na sua casa, o seu filho tem capacidade de ordenar algumas coisas, de mandar algumas coisas. Então, ele tem capacidade de exercer poder, assim como você. A diferença é que o seu filho não tem o direito de exercer o poder. Então, ele não tem autoridade para fazer isso. Aí eu te pergunto, na sua casa a palavra final é de quem? É sua ou é do seu filho? Ah, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver que lá naquela situação de birra, você pediu para ele tomar banho. E aí ele se jogou no chão. Vamos usar o banho, que é bem comum essa situação de crise das birras nessa situação de banho. Você disse, agora você vai tomar banho. E aí ele falou que não vai. A criança falou que não vai, que ela não quer, que ela não quer, que ela não quer, que ela não quer. E ela vai chorar, ela vai se jogar no chão, ela vai fazer aquela situação toda. E no fim das contas, você acaba cedendo. E você fala, então tá bom, depois a gente toma banho, ou então acaba até dormindo sem tomar o banho. Ou então o banho, de fato, vai acontecer lá no fim da tarde. Ou então o banho vai acontecer na hora que você já deveria estar saindo de casa. Nessa situação, você tinha o direito de exercer o poder, de dar uma ordem. E você deu a ordem. Só que será que a capacidade de dar ordens do seu filho talvez esteja um pouco maior que a sua? Talvez seja, nesse caso, um pouco maior que a sua? Mesmo ele não tendo autoridade para isso? Isso é uma coisa a se pensar. Você sabia que a criança aprende noção de respeito, de moral e de ética assistindo a forma como os adultos que estão junto com ela agem em diversas situações? Então, a criança não aprende a mentir sozinha. Ela aprende a mentir com alguém. Ela não aprende a esconder as coisas sozinha. Ela aprende a esconder as coisas com alguém. Ela não aprende a gritar sozinha. Ela aprende a gritar com alguém. Está fazendo sentido para você? A forma como nós, adultos, lidamos com as situações de conflito ensina para os nossos filhos como eles devem lidar com essas situações. Quando a sua amiga fala ou faz alguma coisa que você não concorda, você entra no carro e você vai dali de onde você saiu até na sua casa, falando que ela não pode falar assim,
tá certo, que você não concorda com isso, que no fim das contas você vai dizer isso, isso, isso e isso para ela quando você tiver a oportunidade. Você está ensinando para o seu filho que está ali atrás, na cadeirinha dele, como ele tem que lidar com a frustração quando alguém não aceitar a ideia dele, ou quando alguém tiver um ponto de vista diferente do dele. Então, o que ele vai fazer quando ele passar por uma situação semelhante? O cérebro dele vai ligar lá, vai associar, vai ligar lá naquele dia que a sua amiga fez aquilo ou decidiu aquilo que você não estava de acordo, e dentro do carro ele ouviu isso, isso, isso e isso. Então, ele aprendeu a lidar com o confronto de ideias dessa forma. E isso é uma coisa que nós fazemos de um jeito muito automático. Então, por exemplo, seu filho estava ali mexendo numa coisa que você já disse para não mexer e ele acabou quebrando. Aí você fala, meu Deus do céu, eu falei pra você 50 vezes pra você não mexer nisso, menina, agora você quebrou. Aí você faz aquele barraco, você grita, você explode, você fala alto, você vai primeiro acudir o objeto que se quebrou, ao invés de você tentar mediar a situação de um jeito mais moderado. E aí passam os dias e de repente o seu filho está numa situação igual com um coleguinha, eles estão brincando e o colega pega alguma coisa que é dele, ou o colega quebra alguma coisa, ou o colega estraga alguma coisa que ele estava construindo, e então o seu filho começa a gritar com o colega, começa a tomar aquilo da mão do colega e fala para o colega que ele não pode fazer isso e começa a empurrar o colega e aí acaba gerando uma confusão. E aí a leitura que nós fazemos dessa situação é qual? Nossa, meu filho está fazendo muitas birras, meu filho está tendo comportamento agressivo com os colegas dele. Não, seu filho está agindo e está reagindo do jeito que ele aprendeu. E ele aprendeu com alguém. Por isso, quando nós mudamos algumas coisas nas nossas atitudes, na forma como nós pensamos e resolvemos as coisas, nós provocamos uma mudança não só nos nossos filhos, mas nós promovemos uma mudança e provocamos uma mudança em todos aqueles que convivem conosco. Então, nós precisamos ter muito bem claro no nosso ponto de vista, nas nossas ações, para nós, isso precisa ser muito bem definido. Quando eu estou numa posição de autoridade, quando eu estou só numa posição de poder. Eu não posso trabalhar com a minha filha de 5 anos, eu não posso trabalhar com ela em situações de conflito só na base de exercer poder. Olha, você é criança, você é menor, eu sou a sua mãe, eu que mando em você e você vai fazer do jeito que eu quero que você faça. Eu não estou exercendo a minha figura de autoridade. Eu estou forçando ela, eu estou exercendo uma figura de poder em relação a ela. Eu sou maior que você, eu sou a sua mãe, eu estou mandando, você querendo ou você não querendo, você vai fazer, ponto final. O que eu estou ensinando para ela? Estou ensinando para ela que no dia em que ela tiver condições de me enfrentar, ela pode fazer isso. Porque daí nós vamos fazer o quê? Disputar território. E nesse dia, desse confronto, onde a minha palavra vai contra a palavra dela, a minha ordem vai contra a vontade dela, ela vai tentar me vencer exercendo o poder também. Então, o poder, ele é a capacidade de mandar, e aí ele opera em 3 níveis. Ou você vai exercer poder tentando convencer de alguma situação. Por exemplo, eu sou professora, aí eu tenho uma turma de adultos, uma turma da faculdade. E eu falo, olha, eu vou dar um trabalho para vocês, esse trabalho vai valer 10, e quem não fizer o trabalho vai sofrer uma consequência. Eu estou negociando, estou dizendo, olha, eu vou exercer a minha condição de professora, aquilo que eu posso, que é a minha avaliação em cima do conteúdo que eu já expliquei para você, através desse trabalho. E se você não fizer, você vai levar uma punição. Por quê? Porque eu posso te punir. Segundo nível, de uma forma econômica, eu vou tirar de você, ou você vai sofrer uma perda, né? Você vai sofrer um dano financeiro, ou no terceiro nível, que é um nível para nós mães bem complicado de se trabalhar, que é a coesão física. Então, olha só, eu vou pegar uma cinta, se você não fizer isso agora, eu vou te dar tantas cintadas. Então, a criança não vai fazer porque ela entendeu a ordem, ela percebeu a necessidade, ela entendeu que eu estou fazendo isso pro bem dela. Ela vai fazer porque ela tá com medo de apanhar.
ou porque ela está com medo de ficar de castigo. Na verdade, estou dizendo para ela, eu ainda sou mais forte que você, então você vai me obedecer, porque se você não me obedecer, você vai ter uma punição. Eu estou exercendo uma figura de poder sobre a criança. Mas ok, Nayara, cheguei na conclusão, com tudo isso aí que você me disse, eu cheguei na conclusão de que talvez eu esteja indo só para o lado de exercer poder e que talvez eu tenha muita dificuldade ou eu ainda em nenhuma circunstância exerci um papel de autoridade dentro da minha casa, como mãe ou como pai, em relação ao meu filho. Como que eu vou resolver isso? Teve um vídeo aqui, há um tempinho atrás, aqui de semana passada, que eu falei sobre a melhor amiga do seu filho. E se você assistiu esse vídeo, você sabe quem é a melhor amiga do seu filho. É a rotina. Mas o que a rotina tem a ver com poder e autoridade? As crianças, acompanhe comigo. O cérebro do seu filho, ele é programado para aprender com padrão repetitivo. Então, quanto mais vezes você repetir aquilo que você quer que ele aprenda, mais próximo de aprender, de adquirir essa aprendizagem ele vai estar. O que a rotina permite para o seu filho? Uma antecipação daquilo que vai acontecer. Então, se o seu filho toma banho todos os dias no mesmo horário para ele ir para a escola, ele vai estar lá brincando, fazendo uma coisa muito legal. E o corpo dele vai avisar para ele que está se aproximando. De repente ele vai sentir o cheiro de o cheiro do almoço sendo preparado. De repente é o pai que chega sempre perto da hora do banho. Então o corpinho dele, a estrutura biológica dele já vai se preparando, porque ele já sabe o que vai acontecer. Ele já sabe que todos os dias naquela hora ele toma banho. Então quando você falar para ele, você vai dizer assim: olha, Joãozinho, daqui 5 minutos é hora de você tomar banho. Então, você termina de fazer o que você está fazendo, depois você guarda essas coisas, eu vou vir aqui chamar você para tomar banho. Você está dando a ordem para ele, você está dizendo que ele vai tomar banho, você está dando tempo para ele se organizar e você não está disputando o território com ele. Você não está dando uma ordem inesperada, porque hoje ele toma banho de manhã e amanhã ele toma banho à tarde, e aí tem dia que ele toma banho para ir para a escola, tem dia que ele não toma. Não é uma coisa incerta, é uma coisa certa. E isso tem a ver com a figura de autoridade. Por que tem a ver? Porque você vai dar ordens para o seu filho de um jeito que ele consiga entender dentro da capacidade dele, sem que haja um desgaste, sem que haja necessidade do seu filho medir a força dele com a sua força. Então nós temos uma dica. Essa é uma super dica para você que passa por problemas de birra. 3 formas de você resolver a birra. A primeira delas, com rotina. A super amiga do seu filho precisa estar em ação e você precisa se esforçar para manter ela ativa o tempo todo, todos os dias. Isso exige de você um pouco de determinação e persistência. Então, a rotina em si, ela já vai eliminar 80% das birras que você vai ter, porque 80% das birras que você vai ter é por atrito, é por disputa ali do que você quer que a criança faça e do que a criança quer fazer. Se a criança já sabe que daqui a pouco ela vai ter que fazer, ela já vai se preparando para a hora que ela vai ter que de fato fazer. Então fica mais simples. Então a primeira dica para você resolver birra é rotina. A segunda dica para você resolver as birras é evitando confrontos desnecessários. Você precisa aprender a desfocar da situação conflituosa. Se você chegou ali, de repente, pegou seu filho no pulo, dizendo para ele que ele vai tomar banho, ele já te deu uma resposta, ele já, eu vou tomar banho agora, porque eu quero terminar de ver. Como a minha filha diz, você não entende. Ele já te deu os sinais de que ele vai explodir. Então, o que você vai fazer? Você vai contornar a situação. Você pode abaixar o volume da TV, se ele está assistindo uma coisa que é muito interessante. Você pode começar a guardar algumas peças daquilo que ele está brincando, não o que ele está brincando, mas você pode ir guardando algumas coisas e diminuindo o espaço dele de brincar, guardando alguns objetos. Então, inconscientemente, ele já vai percebendo que aquilo que ele está fazendo está perdendo um pouco da graça ou que realmente é hora de parar aquilo. Então, são coisas desnecessárias. Muita gente tem problema na hora de fazer alguma refeição junto em família.
a criança come primeiro, a família come depois. Ou sentam à mesa, a família toda, a criança come uma coisa e os pais comem outra coisa bem diferente. Então a criança vai comer um risotinho e o pai e a mãe vai comer pão com margarina e geleia. Você acha mesmo que seu filho vai querer comer risotinho se ele está vendo você comer pão com margarina e geleia? Então esse é um conflito desnecessário que dá para contornar. Então na situação do banho, você vai criando mecanismos. Olha, eu vou levar esse giz aqui para tomar banho. Nossa, vai ser muito legal. Vou ligar uma cachoeira em cima desse giz. Você é o adulto da situação. Você precisa exercer a sua figura de autoridade, ou seja, fazer com que o seu filho faça aquilo que precisa ser feito, mas você não precisa medir poder com ele. Então, a primeira dica, exerça a rotina, permaneça na rotina, se agarre à rotina, faça dela sua companheira, isso vai ser bom para você nas coisas que você precisa fazer de forma pessoal. Evite os confrontos desnecessários. E na hora que, mas eu já fiz a número 1, fiz a número 2, não teve conversa, a criança explodiu. O menino tá se jogando no chão, tá sacudindo. Se você estourar junto com ele, vai ser 2 trabalhos. Um trabalho de você estourar e outro trabalho de você juntar tudo que você explodiu na hora que você estourou. Então, como dizia a minha avó, vai ser 2 trabalhos, um de espalhar e um de ajuntar. Você que decide se você quer fazer isso. Então, a terceira dica é você tentar acalmar a situação. Meu filho, por que você está nervoso desse jeito? Eu não consigo ouvir você gritando assim, eu não consigo entender o que você está falando. Eu vou sentar aqui do seu lado, está tudo bem. Você pode me dizer o que está acontecendo com você? Nayara, para que isso daí é coisa de criança de novela, coisa das crianças que apresentam um programa lá na SBT. Isso aí não acontece na minha casa, não. Vai acontecer na sua casa se você souber executar o papel de autoridade frente aos seus filhos. Você mãe e você pai. É tudo muito simples. Tem um outro ditado que fala assim, a vida é simples, nós é que complicamos. Maternidade não é simples, ela é complexa. Mas nós temos a capacidade de deixá-la ainda mais complicada ou facilitar alguns pontos. Então você não precisa passar por alguns confrontos, principalmente em questões que são questões diárias. Eu escuto mães que me falam assim, todos os dias na minha casa, a hora da janta é uma loucura. Não, eu já não tô mais nem fazendo janta, eu não, se quiser comer, come, se não quiser, não come. Hora que me pedir comida eu dou, porque eu não estou disposta ao desgaste que eu vou passar na hora que eu vou servir a janta. E o menino joga o prato no chão, o menino chora, o menino se lambuza, suja tudo, não quer sentar na mesa, quer que eu fique andando, dando prato, dando a comida na boca dele. Tudo isso aí são conflitos desnecessários. E olha aqui bem dentro do meu olho que eu vou falar uma coisa muito importante para você. Você, o seu filho e a sua família não precisam passar por isso. Não precisam suportar esse desgaste, passar por todas essas situações. Existem ferramentas que estão à sua disposição para te ajudar. Você precisa ocupar o lugar de mãe ou o lugar de pai numa figura de autoridade e não exercer só o poder que a autoridade também te dá, mas ali numa disputa de território, quem manda mais. A criança, quando ela entra numa situação que ela percebe que você está tentando exercer poder sobre ela, sabe o que ela faz? Ela vai levar você à exaustão. Ela vai chorar, aquele choro alto que não para por nada. Por quê? Porque ela quer vencer você. Ela sabe que se ela chorar 40 minutos, ela vai vencer você pelo cansaço. Ela sabe que se ela se jogar no chão e fazer aquele auê e você ficar ali meio perdido sem saber como lidar com aquilo, você vai acabar cedendo, vai deixar ela assistir mais um pouco, vai deixar ela com o celular, vai deixar ela sem tomar banho, vai deixar ela comer o salgadinho que ela queria antes do almoço, vai deixar ela fazer o que ela queria fazer. Por quê? Porque você ensinou ela, e sinto muito dizer isso pra você, talvez você possa se ofender, eu já peço desculpa, mas foi você que ensinou ela a fazer isso. Como que você ensinou ela a fazer isso? Na primeira vez
que você disse para ela que era hora de ir tomar banho e ela se jogou no chão e você gritou com ela, você explodiu, você tornou junto com ela uma situação bem insustentável, você ensinou para ela o seguinte, o cérebro dela percebeu o quê? Opa, todas as vezes que você quiser a atenção do seu pai e da sua mãe para um desejo seu, porque a criança não sabe expressar desejo e nem necessidade. E não só a necessidade de ir ao banheiro ou de água, de comida, as necessidades que ela tem, porque a linguagem dela é limitada. Então, nesse dia que você parou o que você estava fazendo, você foi lá na sala, se envolver na crise de birra da criança que não queria tomar banho, você disse para o cérebro dela e o cérebro dela entendeu o quê? Todas as vezes que você quiser que a sua mãe e seu pai pare tudo, você se joga no chão, grita, chora, faz uma cena que eles vão vir aqui. Eles vão largar tudo que eles estão fazendo e eles vão vir aqui e eles vão direcionar a atenção toda para você. É isso que o cérebro da criança entende. E aí você chega nessa situação ali, você tenta, você grita também, você chega ao ponto do ápice ali, que você solta a corda porque você não quer ir para uma cinta, você não quer ir para um castigo, você não quer ir para alguma coisa mais intensa e na maioria das vezes desnecessário, então você larga a corda. E aí você ensina para o cérebro da criança o quê? Todas as vezes que você quiser que a sua vontade seja feita, você pega, esperneia, chora, grita, até levar o seu pai e a sua mãe à exaustão, porque eles vão cansar primeiro que você. Agora, se numa situação dessa, você olha para a criança e você fala, olha, Joãozinho, quando você se acalmar, nós vamos conversar. Eu não vou conversar com você nessa situação. Olha como você está nervoso, respira, eu tô aqui com você, mas eu só vou conversar, só vamos resolver isso aqui quando você se acalmar. Porque assim, chorando e gritando, nós não vamos conseguir resolver isso. Você é a adulta, é o adulto da situação e é você quem vai administrar isso. Como? Exercendo o papel de autoridade. E o que é o papel da autoridade? Exercendo o direito de dar ordens. Exercendo o direito de mandar, deixando claro para o seu filho que ele pode chorar, ele pode se jogar no chão. Você vai esperar ele terminar de se expressar e no fim das contas ele vai fazer o que você pediu para ele fazer. E isso é uma coisa que você vai passar 1, 2, 3 vezes, 4 vezes e o cérebro do seu filho, assim como o cérebro dele aprende que se jogar no chão e fazer birra é uma forma de chamar a sua atenção, o cérebro dele também aprende que ele pode expressar para você as razões dele não querer ir naquela hora tomar banho, ou as razões dele de não deixar você comer. Então, você precisa entender que o choro, esse desespero todo, é também uma forma de comunicar uma coisa. Deixa eu contar uma experiência para você. Minha filha tinha 2 anos de idade, e nós morávamos em outra cidade, e lá tinha uma loja de departamentos, e eu precisava comprar um presente, eu e meu marido. E eu falei pra ela, olha, nós vamos lá na loja, ela amava ir nessa loja, ela tinha 2 aninhos, falei, ó, nós vamos lá nessa loja, porque a mamãe e o papai precisam comprar um presente, nós vamos comprar um presente pra fulano, porque nós vamos no aniversário dele, nós vamos lá comprar uma coisa especial pra ele. Chegamos lá, e aí falei pra ela no carro, nós não vamos comprar nada para você. Hoje não é dia de comprar nada para você. Nós vamos lá e vamos comprar um presente para o seu amigo. Entramos na loja, combinado? Combinado. Entramos na loja. Até então nunca tinha passado por isso. Chegamos lá, a menina virou dos avessos. Ela queria até levar o teto da loja. E eu falei para ela, você pode olhar, você pode escolher os brinquedos, porque quando você... E ela tinha 2 anos. E eu abaixei, olhei no olho dela, no meio da loja, ela fazendo aquele escândalo, eu falei baixinho com ela, eu falei, olha, hoje nós viemos comprar um presente para o seu amigo. Não viemos comprar nenhum presente para você, nada para a mãe, nada para o pai. Agora, você tem 2 opções. Ou
nós compramos o presente do seu amigo, você escolhe o presente do seu amigo, você pode olhar todas as coisas da loja, você pode até escolher alguma coisa que você queira ganhar no Dia das Crianças, no seu aniversário, mas hoje você não vai ganhar nada, porque nós não viemos aqui para isso. Eu não quero! A menina começou a sacudir. Eu falei, então, nós não vamos comprar o presente do seu amigo, nós não vamos à festa do seu amigo e nós vamos para casa sem nada. Peguei ela, chorando, que ela estava no chão, já sentada, fazendo uma cena. Peguei ela, larguei o carrinho, peguei ela, eu e meu marido, saímos da loja, a gente foi para casa e no fim das contas não levamos nada. Chegou em casa, nós conversamos com ela. Olha, como que nós vamos na festa de aniversário se nós não compramos nenhum presente? Porque nós fomos à loja comprar o presente e você fez assim, assim, assim. Você acha que isso é certo? No carro, nós combinamos o quê? Que nós íamos fazer o quê na loja? Eu nunca mais, as pessoas que me conhecem sabem, eu nunca mais passei por uma situação dessa. Por quê? Porque eu não perdi as estribeiras, eu não medi poder com ela. Eu agi numa figura de autoridade. Não briguei, não bati, conversamos. Todas as vezes que você tiver esse tipo de reação, tem uma consequência. Hoje a consequência é essa. Então eu evitei um conflito, eu não precisava ter um confronto com ela ali no meio da loja, na frente das pessoas, para ela chorar mais do que o que ela estava chorando, para eu me estressar. Eu não precisei me desgastar. Isso é um acordo que eu e meu marido temos. Nós conversamos, nós resolvemos. Tem disciplina? Tem disciplina, porque a criança precisa ser disciplinada. E isso é uma coisa cultural de cada família. É como vocês combinam em casa que a disciplina vai ser feita, mas ela precisa ser feita pelo pai e pela mãe de um jeito igual. Do mesmo jeito que você disciplina, o pai disciplina, do mesmo jeito que o pai disciplina, a mãe disciplina. Mas a questão aqui é que, se eu tivesse medido poder com ela, ou eu ia vencer, ou ela ia vencer. Se eu vencesse, eu ia dizer para o cérebro dela, se esforce um pouquinho mais, porque eu ainda estou ganhando. Mas nesse caso, eu exerci o meu direito de mandar. Olha só, nós viemos aqui fazer isso, ok. Então agora nós não vamos mais fazer e nós vamos para casa, porque você não cumpriu sua parte do combinado. Eu já tinha feito um combinado com ela. Ela já sabia o que nós fomos fazer na loja. Olha só, isso faz... mas isso não é uma rotina, porque era uma coisa atípica, não é todos os dias que nós vamos ao aniversário. Mas em casa eu já tinha a rotina dos combinados. Nós vamos ao mercado, porque a mãe precisa comprar isso e isso, e aí se você quiser, você pode escolher uma coisa. E eu nunca passei por aquelas novelas de corredor de mercado, aquelas novelas na boca do caixa ali, onde tem as prateleiras de doce, de brinquedo. Eu nunca passei por isso. A única vez que eu passei uma crise foi dentro dessa loja de departamentos, com 2 anos e meio, e depois disso eu nunca mais passei. Você precisa estabelecer e você precisa ter bem claro como exercer a autoridade. Conhecer o coração da criança é entender o quê? Que a criança precisa de amor, de carinho, de atenção, que ela precisa de disciplina e de referencial. Se o seu filho não encontrar em casa papel de autoridade paterna, papel de autoridade materna, papel de autoridade nos avós, nos tios, papel de autoridade nos irmãos mais velhos, o que vai acontecer? Ele vai desenvolver um problema seríssimo, uma incapacidade de respeitar. É como se você deixasse o seu filho manco. Todas as vezes que ele estiver numa situação, seja na empresa que ele vai trabalhar, com os amigos da faculdade, com os amigos da escola, todas as vezes que ele tiver numa situação que ele for confrontado, que ele sofreu uma frustração, os colegas não quererem brincar da brincadeira que ele quer, ou o pessoal no serviço dele não querer fazer as coisas como ele quer, ele vai explodir e ele vai fazer uma birra. E nós precisamos nos avaliar, porque como no outro vídeo, as regras e os combinados que nós queremos ensinar para os nossos filhos, primeiro nós precisamos ter aprendido. É aquela coisa, eu aprendo primeiro e aí depois eu posso cobrar de você. Por quê? Porque a criança vai aprender com o quê? Padrões repetitivos. Onde ela vai achar esse padrão? Nas pessoas que convivem com ela. Se você for uma boa
se você, na verdade, se você desempenhar um bom papel de autoridade na vida do seu filho, ele vai aprender os princípios de autoridade. Ele vai entender que ele pode ter a capacidade de mandar. Ele pode chegar lá na empresa dele e ser um colaborador dentro de um setor, não ser o coordenador do setor, mas ser um colaborador, e ele vai entender o quê? Eu tenho capacidade de mandar aqui. Eu sei fazer mais do que todo mundo aqui, porém, eu vou respeitar a orientação que veio do meu coordenador, da minha figura de autoridade. Eu estou na escola, eu estou na faculdade, eu vou respeitar a figura do meu professor. Eu vou respeitar a figura daqueles que são mais velhos. Quando o meu avô e a minha avó falar comigo, vai ser a mesma coisa que se o meu pai e a minha mãe estivessem falando comigo. Por quê? Porque eu entendo que eles são figuras de autoridades. E por mais que eu tenha capacidade de exercer poder sobre eles, eu não vou exercer porque eu aprendi a respeitar. E isso ele vai contextualizar com uma série de coisas. É isso que nós precisamos entender. Tudo que o seu filho aprende, ele contextualiza. Se ele vê que a mãe e o pai só falam a verdade, ele vai contextualizar. Então, até quando ele for sofrer uma punição, uma consequência, caso ele fale a verdade, ele vai optar por falar a verdade. Se em casa o pai e a mãe não discutem, não fazem, não explodem, não entram na cena toda, todas as vezes que ele participar de uma situação de conflito, ele vai contextualizar. Você já viu aquelas pessoas que são excelentes em apaziguar a situação? Elas conseguem controlar as duas partes. São pessoas que cresceram e reconhecendo, cresceram aprendendo a perceber as figuras de autoridade. Elas sabem mediar esse tipo de situação. Elas sabem se colocar de um jeito imparcial, de não tomar para si uma dor que não pertence. Só porque o seu chefe não achou a sua ideia boa, isso não significa que você é mais ou menos do que as outras pessoas do setor. Só a sua ideia não encaixou ali. Você não precisa tomar uma dor que não é sua. Você pode ser imparcial nessas situações. Tudo isso são habilidades aprendidas. Lá na legislação, tem uma habilidade que precisa ser desenvolvida na educação infantil, que é o quê? Perceber e comunicar desejos e necessidades. Se nessas situações conflituosas eu estimulo meu filho, querido, respira, olha pra mim, eu estou te ouvindo. Você pode me dizer, mas eu não quero tomar banho. Mas você precisa tomar banho. Está na hora do seu banho, eu estou aqui com você, você pode escolher alguma coisa para levar. Você está dizendo para ele, você vai tomar banho. Eu entendi que você não quer. Ou a gente pode pausar a televisão, você dá soluções. Mas no fim das contas, o que precisa permanecer e prevalecer é a sua palavra. Agora, você também não pode colocar algumas coisas, dar algumas ordens para o seu filho sem pé e sem cabeça, se é que você não entende. Então, nós não podemos ir para os excessos em ambas as partes, nem explodir e nem impor para o seu filho algumas coisas que ele não tem condição de fazer, tá? Então, se você quer mudar algumas coisas, se você quer provocar algumas mudanças, aprenda que isso vai exigir de você determinação, persistência, organização e uma mudança primária. Antes de você provocar a mudança, você vai ter que mudar. Antes de você fazer seu filho parar de gritar, você precisa parar de gritar. Antes de você provocar ou estimular o seu filho a parar de dar um show, você vai ter que parar de dar show também. Então, quando o seu marido fala pra você, ou a sua esposa fala alguma coisa pra você que você não concorda, e você leva o tom de voz, e você entra ali, você fala quase que como se estivesse discutindo, você vai precisar mudar. Porque nessa hora, e é exatamente nessa hora que você está ensinando pro cérebro do seu filho como ele vai agir quando alguém confrontar ele, quando alguém não quiser fazer o que ele gostaria de fazer. Então, ser pai e mãe, no sentido raiz da palavra, é estar comprometido em mudar algumas formas, algumas coisas que para nós seria conveniente deixar como está, para provocar essa mudança dos nossos filhos. Viver como nós gostaríamos que eles vivessem depois, quando eles se tornarem adultos. Você já parou para pensar nisso? O seu filho,
a minha filha, os nossos filhos, são reproduções ampliadas da forma como nós agimos, como nós pensamos, como nós reagimos, do caráter que nós temos, da personalidade. Eu tenho certeza que você já fez isso. Ai, a personalidade dela é igual a do pai dela, explosivo. Ai, a personalidade dela é igual a minha, porque eu tenho uma personalidade forte. Será? Já passou por isso, né? Eu já passei por isso. Ai, é a cara do pai, não, mas o comportamento é igual ao meu. Nós somos parecidíssimas. Por quê? Porque os nossos filhos são reproduções ampliadas daquilo que nós somos. Se você quer que seu filho seja um adulto que respeita, que reconhece a figura de autoridade, então você precisa ser um adulto maduro, que reconhece figura de autoridade, que respeita. Você precisa viver a vida, precisa assumir a postura, o caráter, a personalidade que você quer produzir, que você quer construir no seu filho. Então, será? Voltamos lá no nosso ditado. Quem chora mais pode menos? Quem chora menos pode mais? Será? Acho que nós precisamos reavaliar alguns valores, alguns princípios para achar a raiz dos problemas. Esse foi o nosso conteúdo dessa semana. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão para fazer, você pode colocar aqui embaixo, você pode mandar lá no direct. Espero ter ajudado você. E se ajudou você e você conhece algumas outras pessoas que também se sentiriam ajudadas com esse conteúdo que você ouviu aqui, compartilha lá, manda no direct da sua amiga, do seu parente, do seu marido, da sua esposa, e nos ajude a provocar uma mudança no estilo de paternidade e maternidade na criação dos filhos. Eu sou Nayara Oliveira, neuropsicopedagoga, e eu estou aqui disponibilizando ferramentas que podem ajudar você.